os Repórteres Sem Fronteiras, organização que defende a liberdade de imprensa no mundo, fez um levantamento que mostra que autoridades chinesas impediram que as informações sobre o novo coronavírus fossem repassadas pela mídia e redes sociais. Ainda segundo a organização, o impacto do vírus no país seria de 86% menor se as medidas de contenção tivessem sido tomadas 2 semanas antes. Vamos debater esse assunto, Carol? Pois é assunto polêmico, então a gente chama para essa conversa a socióloga Sabrina Fernandes e a ativista política Zoe Martinez. E a gente então dá boa noite a ambas e a gente começa então com a Zoe, já que esse levantamento aponta um comportamento que poderia ter provocado um agravamento da situação, esse comportamento do governo chinês. Zoe, você concorda com o que traz esse levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras? Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. E eu concordo, acho que a culpa é sim do governo ditatorial chinês, porque desde dezembro eles tiveram os primeiros casos e esconderam da população e do mundo. E isso trouxe como consequência o problema que se expandiu para o mundo. Então, como cubana, sei muito bem que todas as informações que são passadas pelas ditaduras são todas manipuladas. Então, ao certo, não sabemos quando realmente começou na China isso e quantos mortos ou quantos infectados tiveram realmente. Mas sabemos que teve um médico que desde o começo alertou sobre a gravidade do vírus e o que fez o governo, a ditadura chinesa, mandou para a cadeia. E mais 7 doutores foram presos. Quando foram soltos, foram obrigados a assinar um documento falando que eram mentiras que eles estavam espalhando. Então, tudo isso mostra que sim, a ditadura chinesa é a culpada por esse vírus do Partido Comunista Chinês. Então, e a gente vê a consequência dessa pandemia, no mundo inteiro, enfim. Eu quero conversar agora com a Sabrina Fernandes. Sabrina, o que mais me chamou a atenção desse levantamento é o número, O impacto do vírus no país seria 86% menor se as medidas de contenção tivessem sido tomadas 2 semaninhas antes. Quando a gente fala de cerceamento, quando a gente fala de pessoas à mercê, o tom daqui para frente precisa ser um tom de cobrança, o mundo cobrando isso em relação ao governo chinês? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Carol. Boa noite, Zoe. Eu acredito que aqui a gente tem que parar para olhar qual foi a questão da progressão da pandemia. Então, a OMS ela vai declarar como pandemia recentemente, mas 30 de dezembro, quando este médico chinês, ele alerta num grupo de chat com outros médicos que há algum vírus ali parecido com o SARS, que está causando danos, ele alerta para os seus colegas para tomarem cuidado com uma possível infecção, possível contágio. Daquele momento, a comunidade ali propriamente de Wuhan, da cidade, começa a se mobilizar, tanto que há um prazo dentro de 24 horas entre a mensagem ali daquele médico e quando a própria comunidade, o Comitê Municipal de Saúde de Wuhan já se mobiliza em relação a isso, já faz um pronunciamento em relação a isso. O que a gente vai ver que ocorre logo depois é que num prazo de mais ou menos 10 dias a partir desse momento, o governo chinês, já tratando aqui do governo chinês nacional, ele começa a interferir diretamente nesse processo. Inclusive, vai ter uma autocrítica a partir da Suprema Corte chinesa em relação a como esses médicos que fizeram denúncia foram tratados, inclusive afirmando que não havia nenhuma necessidade de tentar puni-los ou tentar persegui-los por isso, apenas porque eles estavam passando informação incerta, porque não seria um tipo de SARS. Eles não sabiam, na verdade, do que se tratava. Então, passa a ser necessário mapear o genoma do vírus, descobrir com o que eles estavam lidando. E a partir do momento que eles começam a olhar que realmente se trata de um vírus novo, o próprio governo chinês vai disponibilizar essas informações científicas que tem, então vai passar para estar presente ali na base de dados em relação aos vírus e cientistas do mundo inteiro vão estar trabalhando em relação a isso. Então, não somente os cientistas chineses naquele momento.
momento. É muito importante mencionar que nesse relatório há uma breve contradição, porque se afirma que se o governo chinês tivesse tomado medidas mais drásticas logo no começo, o vírus não teria se espalhado dessa mesma forma, mas ao mesmo tempo se critica a forma como o governo chinês tratou do vírus. E a gente sabe que é um fato, anteriormente aqui, um pouquinho mais cedo, o próprio Lorival falou disso, a China está entre os países que tratou melhor da pandemia, considerando a China não sabia com o que estava lidando logo no começo. Já nós, falando de Itália, de Espanha, de Brasil, de Estados Unidos, nós sabemos exatamente com o que nós estamos lidando. Então, nós podemos tomar as medidas mais drásticas logo no começo, claro, com cautela, para a gente não estar favorecendo processos de punitivismo, processos de encarceramento, como tem tido um certo flash em outros países. A Índia mesmo, há relatórios ali relacionados a uma pessoa que veio a óbito por ter sido espancada por policiais por quebrar a quarentena. Zoe, a Sabrina traz para a gente então alguns elementos, que a falta de informação, o fato do vírus ser desconhecido, isso acabou prejudicando a ação do governo chinês. Você concorda? Não concordo. E a gente tem que olhar lá para trás. Em 2002, teve uma crise parecida, a síndrome respiratória aguda grave, o SARS, e que teve origem parecida com o coronavírus agora. Na época, os mercados que vendiam animais silvestres foram fechados, mas só durante 6 meses, depois voltou. E esse vírus infectou a população pelo consumo de animais silvestres. E como os chineses chegaram nesse ponto? Em 1958 e 1962, com o Mao Tse-tung, um ditador que prometeu mudanças para o povo chinês e acabou massacrando a população, tanto que tiveram mais de 40 milhões de mortos, e não foi de guerra, foi de fome, tá? Então, naquela época já começaram a comer esses animais, porque a China padecia de a comida. Então, a gente tem que olhar lá para trás, e sim, a China sabia com o que estava lidando desde 2002. Só que eles não quiseram tomar providências porque eles se preocupam mais em manter o regime comunista lá da China do que com o povo chinês. Sim, Sabrina, eu gostaria de aproveitar esse gancho e para a gente deixar muito claro a conduta do governo chinês, apesar de toda a dificuldade ali de identificação, claro, isso é óbvio, mas a questão daquele médico que morreu, que tentou avisar o que acontecia, enfim, e precisou fazer aquela declaração, tudo isso não é um componente de que quando há cerceamento, o resultado sempre é pior? Eu acredito que o regime chinês é um regime que possui várias contradições. A gente pode falar da própria questão da desenvolvimento nacional se basear, por exemplo, no desenvolvimento de empreendedorismo privado, que é algo que iria contra uma perspectiva socialista ali. A gente pode falar da questão do encarceramento, que é um problema gravíssimo ali na China, mas também nos Estados Unidos, muito grave aqui no Brasil também. Então, há várias contradições que a gente pode elaborar em cima disso, mas a gente poderia mencionar também o próprio caso que o médico em si, ele não foi tratado como um dissidente. Ele era membro do Partido Comunista Chinês, ele fez um alerta, inclusive logo depois há outras informações que surgem. Eu estava simplesmente tentando alertar os meus colegas, ele acabou sendo tratado por parte da imprensa como se ele fosse um grande whistleblower que estivesse ali revelando uma grande conspiração do governo chinês para esconder o que estava acontecendo, sendo que o que a gente acaba vendo é uma evolução do processo de contágio que eles estavam tentando identificar. A própria comunidade científica chinesa é extremamente forte, investiu muito pesadamente nisso. A partir do momento que a pandemia foi piorando, houve uma intervenção do governo chinês ali em Wuhan, em Hubei, para tentar conter o contágio da forma mais drástica possível. Isso contou com muito apoio de vários voluntários. Então, o que acabou acontecendo ali na China não é simplesmente uma questão de ação direta do governo nacional, mas também de uma coesão social, de pessoas se juntando, identificando que o problema era sim grave, como é que eu posso me voluntariar, como é que eu posso estar colaborando aqui para que a gente possa minimizar as mortes e minimizar também
também até os próprios impactos econômicos, porque a China também está lidando com isso agora, um processo de parar o seu crescimento, que é algo que tem deixado muita gente ao redor do mundo preocupada, inclusive o Brasil deveria estar preocupado com isso, porque a China é um grande parceiro comercial do Brasil. Então, prestar atenção em como, sim, há contradições ali na China, mas também há medidas que foram tomadas na melhor das circunstâncias com o que tinha ali de informação, a gente precisa colocar isso na balança para a gente estar olhando justamente para a situação que a gente está no Brasil hoje. Zoe, Sabrina traz para a gente esse fato que é a China vem atuando no combate à pandemia no mundo, auxiliando outros países. Inclusive, a gente destaca até a mudança de postura do presidente Donald Trump. Até então, ele vinha a público culpando os chineses, depois ele volta atrás, já adota uma nova postura. Não é hora, então, também de rever essa postura com relação à China, já que ela está ajudando outros países no combate ao novo coronavírus? Olha só, o Trump, ele não estava atacando a China, estava atacando o governo da China. É bom deixar claro isso, porque falam, vírus chinês. Não, é vírus do Partido Comunista Chinês. Não é bom culpar o povo da China por causa disso. Eu queria ressaltar que a Sabrina, ela fala da imprensa, só que a gente precisa ressaltar que a imprensa, ela é controlada, como em todas as ditaduras, pelo regime, tá? Então, tudo que estava aparecendo na mídia estava sendo controlado pelo regime comunista da China. Desculpa, qual foi a pergunta? Que eu só queria ressaltar isso. Repita, Carol, que um Zoe, o destaque que a Sabrina trazia é que agora a China ela colabora com países no que se refere ao combate à pandemia. É o momento, então, de a gente rever a postura do governo chinês com relação à pandemia? Olha, a minha opinião em relação ao governo chinês não vai mudar, mas eu acho que precisamos manter um bom relacionamento, porque ele é um grande parceiro comercial com o Brasil e com o resto do mundo. Mas na minha opinião, eu acho que foi estratégia do governo chinês, porque agora o resto do mundo fica dependente deles. Sim, Sabrina, você gostaria de complementar antes da gente encerrar essa discussão? Eu acredito que não é o momento para a gente tratar de teorias da conspiração, até porque esse tipo de teoria também se volta contra os Estados Unidos. A partir do momento que se afirma que é um vírus que foi criado na China para tentar combater a força da economia ocidental, alguém pode ir lá e falar que não, na verdade o paciente zero estava nos Estados Unidos, isso foi levado para a China. A gente tem que entender que tratamos aqui de um contexto de guerra comercial. Então nós precisamos olhar diretamente aos fatos. Não há nenhuma razão para a China realmente ganhar com a morte de seus cidadãos e com a perda econômica que está tendo nesse momento. O que a China tem demonstrado ali, através da sua diplomacia internacional, é bastante respeito pela prerrogativa dos outros países e, ao mesmo tempo, oferecendo a sua ajuda sem impor ajuda em nenhum lugar. Então, a gente está falando de milhares de máscaras sendo enviadas aqui para o Brasil, exatamente, muito apoio direto para a Itália. A gente pode mencionar também o próprio papel das brigadas médicas cubanas nesse processo também, o internacionalismo sendo um fator essencial, que estamos lidando com uma crise mundial relacionada à pandemia, que é necessário ter solidariedade, é necessário ter uma perspectiva mais humanizadora, de estar tratando o outro com a estrutura que às vezes o outro não tem, eu ir ali e tentar oferecer. Então, a própria OMS tem elogiado bastante a postura do governo chinês nessa perspectiva, tanto porque o governo chinês entende que se medidas mais drásticas pudessem ter sido tomadas no começo, e aqui a gente entra numa questão do próprio relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, que passa muito nessa questão do que é uma conjectura, uma presunção, né? Então, se isso tivesse acontecido, talvez seria de uma outra forma. Temos que lidar com o que aconteceu. Está dessa forma e agora o governo chinês está tentando colaborar o máximo possível, e aí afirmações como afirmações do deputado federal Eduardo Bolsonaro podem gerar crise diplomática. Nós tentamos e devemos evitar a todo custo. A boa notícia é que, apesar dessas afirmações, a Embaixada da China continua com solidariedade com o povo brasileiro e eles continuam dispostos a ajudar. Eu queria ressaltar duas coisas, será que eu posso? Rapidinho. Só se for muito rapidinho, Zoe, para a gente terminar. Muito rapidinho. Eu não estou falando de teoria da conspiração. Como uma pessoa que veio de Cuba, sabe o que é enfrentar um governo comunista. Então, não é teoria da conspiração, pode ter certeza. Em
relação ao Eduardo, o Eduardo é um parlamentar como outro qualquer, o problema é ele ser filho do presidente. Se ele fosse um parlamentar que não é filho do presidente, não teria problema. Então, assim, ele está exercendo a liberdade de expressão dele e tem a liberdade de falar porque tem assegurado por lei o direito de fala sem nenhuma consequência. Então, toda essa repercussão foi por causa dele ser filho do Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Tá certo. Zoe Martins e Sabrina Fernandes, muito obrigada pelo papo. Boa noite para vocês. Até uma próxima oportunidade.